Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Aqui quem tá falando é o teu Mano Albena. Rapaziada, nesse vídeo nós vamos ranquear os 20 melhores alimentos para otimização da sua testosterona. O foco do vídeo é o hormônio testosterona e perfil androgênico líquido. E se você acompanha esse canal, você sabe, eu sempre explico isso nos vídeos. Então, sempre que eu falo de testosterona, eu estou falando de perfil e status androgênico líquido, que é a sua testosterona livre, seu DHT, os seus receptores androgênicos e os antiandrogênicos também. Mas quando eu falo sobre testosterona, é como se eu pegasse o sinalizador primário, que é a testosterona total, para poder ranquear aqui. Então, como que vai ficar os rankings aqui? No Tier S, nós vamos ranquear como a Elite. Aqui são os melhores alimentos, que são precursores diretos da testosterona, ou seja, você comer esses alimentos, você otimiza diretamente a sua testosterona. Logo abaixo nós temos o Tier A, que são os alimentos muito fortes. O que significa isso? No muito fortes, são alimentos que, talvez não diretamente, mas indiretamente, eles otimizem os seus hormônios, e você vai entender no decorrer do vídeo. O B são os alimentos sólidos que servem como suporte. Aqui, eles dão função, eles te dão suporte para que todo esse processo de produção do seu perfil androgênico de testosterona aconteça não diretamente, nenhum deles atua diretamente, porém de forma indireta, dando suporte aos outros acima. O Tier C são bônus e coadjuvantes, durante o vídeo você vai entender, e o Tier D são a cilada, os superestimados ou cilada. Fechou? Então vamos começar, e é preciso entender que eu vou ranquear cada alimento por impacto real na produção dos hormônios, baseado em mecanismo e principalmente estudo. Não existe achismo aqui. Que nós falamos de evidência clínica. Fechou? Então bora começar esse vídeo e eu quero começar com polêmica. Então, como nós vamos começar aqui com polêmica, eu quero já botar o pau na mesa e já tirar um mito que eu sei que geral vai me perguntar. Primeiro de tudo, vamos começar com whey. E você precisa entender que proteína não é vilão. O que é vilão é a forma em que é feita esse whey protein. Normalmente, whey protein eles contêm dois processos principais que são prejudiciais. Primeiro, eles extraem a proteína do soro do leite e passa por um processo de hidrolisação, pasteurização, refinamento, para que ela fique em pó fácil de consumo. Só que a grande maioria das pessoas, por conta dos aromatizantes sintéticos e adoçantes, o whey faz com que gere um grande processo de desbiose intestinal nas pessoas. É muito comum se observar excesso de gases, fermentação e acne em pessoas que consomem whey. Eu observo muito isso no atendimento da clínica, do dia a dia. Pessoas que curam a fermentação, a desbiose intestinal, a acne, quando param de consumir whey e entram num processo de reeducação alimentar, sem que o whey seja um pilar da alimentação hoje em dia. Nunca foi necessário consumir whey. E hoje é como se fosse quase impossível você montar um plano alimentar para as pessoas e não prescrever whey. As pessoas ficam, nossa, mas como que você não vai colocar whey na minha dieta? E além disso, além de gerar desbiose intestinal, fermentar o seu intestino, gerar acne e outras alterações, existem alguns wheys específicos que podem ajudar na sua rotina e não tem esse impacto que o whey concentrado tem. Normalmente é um whey isolado, e a depender da marca também, porque tem marcas que tem whey isolados, que tem aromatizantes, sabores sintéticos também. Enfim, e outro fator é que ele sempre está em um pote de plástico. O pote de plástico ele solta xenoestrógeno. O xenoestrógeno ele imita o estrogênio no teu corpo e isso gera um processo de aromatização. Ou seja, você acha que está tomando algo que vai otimizar o seu corpo, só que ao contrário você está gerando o efeito de disruptor endócrino no seu corpo, que faz com que você perca o hormônio ao invés de ganhar. E por isso o whey é superestimado e uma cilada. O próximo que nós vamos falar é sobre otimizadores de testosterona. Os boosters de testosterona, que são Tongkat, fenogrego isolado. Normalmente esses potes aqui que tem um super saiyajin, um guerreiro na foto, e que fala que vai transformar a sua testosterona em 2 cápsulas por dia. Na real, esmagadora disso aqui é que a maioria não tem evidência, e os que têm evidências fraquíssimas em homens saudáveis. A grande maioria otimiza a testosterona de homens em hipogonadismo, em idosos que
o corpo estão hipofuncionantes em produção de testosterona e os efeitos acabam existindo por conta disso. A grande maioria trabalha muito em marketing e utiliza esse marketing para vender. Não é bioquímica, então você gastar R$ 200 nisso quando podia comprar outros alimentos que nós vamos listar aqui é loucura, então é uma cilada. Não consuma. O próximo que nós vamos falar, lembrando que nós estamos falando de testosterona, é o azeite de oliva verdadeiro, o azeite de oliva bom. Esse vai para Tier C. É um bônus, um coadjuvante. E por que Tier C? O azeite de oliva é uma gordura estável, muito melhor que óleos vegetais de semente, mas a grande parte dos azeites de oliva de mercado eles são fraudados e eles são cortados com óleo de soja. Por isso que não prefira azeite de oliva como a sua fonte de gordura principal da dieta. É interessante utilizar? É interessante. Porém, ele atua como um bônus. Não deve ser gordura primária da sua alimentação por conta da adulteração e dos processos fraudados que nós temos com o azeite de oliva hoje em dia. No geral, se for um azeite de oliva que você tem certeza do processo de colheita dele, ele é sólido, serve como suporte. Mas no geral, estando no Brasil, eu não colocaria ele como uma gordura base da sua dieta, mas pode usar de forma esporádica para temperar sua salada, não tem problema nenhum. O próximo que nós vamos falar é o chocolate, o cacau, de preferência, quanto mais cacau tiver e menos leite pasteurizado, você pode fazer o seu chocolate o mais puro possível, usando leite de vaca cru, o cacau do supermercado e fazer, mas enfim, vai comprar no supermercado, não quer fazer uma receita de um chocolate onde você vai utilizar um mel, um leite cru, um cacau e você vai montar o seu chocolate, não quer fazer essa receita, não tem tempo, não tem paciência, um chocolate 70% ali que você compra no mercado, ele pode ser um bônus, um coadjuvante na sua dieta, por conta do magnésio, que quase todo mundo hoje é deficiente e que participa sim na produção hormonal, porém tem que ser o chocolate amargo de verdade e não qualquer chocolate que você compra, porque a grande maioria deles é rica em xarope de milho, glutamato, adoçantes, emulsificantes, muito rico em conservantes, enfim. Os chocolates em si ao leite, a grande maioria deles, quase 100%, não tem benefício nenhum para o seu organismo, apenas malefício. Agora, um chocolate amargo, acima de 70% de cacau, é sim uma boa opção de sobremesa para você, um bônus, um coadjuvante para você utilizar. Eu, particularmente, não utilizo por conta de eu ser extremamente intolerante à lactose. O chocolate feito, passado por um processo industrial, ele me gera, sim, desconforto gástrico. Então, eu faço, eu mesmo, o meu chocolate, as minhas sobremesas eu faço normalmente com leite cru, mel, açúcar mascavo, faço uma mistura ali com açúcar demerara, utilizo leite cru, utilizo cacau, fica sensacional e recomendo também. Então, se você não tem problema, se você não tem intolerância à lactose, consegue suportar, é uma opção de sobremesa que você pode utilizar também. O próximo que nós vamos falar é o café. Café, ele é um coadjuvante também e consumir café, ele serve como um bônus, um coadjuvante por ser dopaminérgico. O café estimula a sua dopamina e a dopamina é uma grande aliada da sua libido e da sua testosterona. Porém, o excesso de café, o excesso de dopamina, ela acaba virando cortisol, o que faz o efeito reverso e derruba a sua testosterona. Então é uma faca de dois gumes. Por isso que é um bônus, um coadjuvante com controle, iguais todos esses outros dois, com controle, moderação, supervisionando a qualidade do que você consome também, porque hoje no Brasil o café ele é exportado com muita qualidade, o que fica para nós é um café normalmente de baixa qualidade. Então, idealmente, seria importante consumir o café em grãos e não comprar o café moído. Porém, é mais caro e nós sabemos que no Brasil as coisas são difíceis. Então, se você vai consumir café, é interessante, porém, dê uma atenção à quantidade. O próximo é a cenoura crua. Talvez você não conheça esse processo, mas a cenoura crua é um grande aliado, um coadjuvante no processo de otimização do seu metabolismo, porque quando você consome cenoura crua, principalmente cortada em tiras, ela serve como uma escova intestinal. As fibras dela é uma fibra única, que ela tem uma capacidade de carregar o excesso de estrogênio do seu corpo para fora do seu corpo. Então é algo muito interessante que a cenoura é capaz de fazer. Então, consumir cenoura crua, a fibra dela consegue limpar o estrogênio, que é o hormônio feminino, do seu corpo. Ou seja, ela ajuda a limpar o seu organismo para que ele tenha mais capacidade de produzir
testosterona. Ela não faz uma otimização de testosterona de forma direta, porém de forma indireta, através dessa limpeza, ela é muito útil sim para equilíbrio hormonal. O próximo que nós vamos falar é sobre o caldo de ossos. Aqui, dando mais atenção ao caldo de ossos, porém, entraria aqui também dependendo a gelatina. A gelatina, eu ranquearia ela como sólido e suporte, só que eu vou dar essas duas opções, então vou explicar como que eu vejo a gelatina e depois eu vou ranquear o caldo de ossos. O consumo de gelatina, ele entraria como um grande suporte aqui para a otimização da sua testosterona. Por quê? Porque a gelatina, ela tem a glicina, que equilibra a sua metionina dos seus músculos, dá suporte anti-inflamatório e melhora seu sono, perfeito? Ou seja, melhora seu sono, é dormindo que você produz a maior parte da testosterona, então serve como um grande suporte, beleza? Então se fosse gelatina, seria aqui. Porém, o que acontece? O caldo de ossos, ele é como se fosse uma gelatina otimizada. Além de ter esse processo da glicina, todos esses benefícios, ainda assim, ele tem o cozimento do osso. Esse cozimento, ele extrai os micronutrientes e aminoácidos e minerais presentes nos ossos. Então fica um caldo, além desse processo rico em colágeno, glicina, além disso, ele ainda assim tem também muitos minerais multivitamínicos que ajudam muito a otimizar também a sua testosterona. O próximo que nós vamos falar é o sal de qualidade. E isso surpreende muita gente, porque muita gente é extremamente contra o sal. E isso é uma loucura, porque o sal ele dá suporte à sua suprarrenal e ajuda a controlar o cortisol, a adrenalina. E hoje, um homem que vive com medo de sal, ele vive com um alto estresse radiativo. O sal ele tem capacidade de otimizar muito a sua função metabólica. E uma dica que eu posso te dar é que se você é uma pessoa que passa por sinais de desidratação, você é um atleta, uma pessoa que gosta de correr, gosta de treinar, trabalha no sol, ou simplesmente tem uma enxaqueca muito forte, eu te recomendo a pegar uma colher de sal, colocar em 1 litro de água e beber por um dia que você estiver com enxaqueca. Faz isso por uma semana e observa se a sua enxaqueca não vai sumir. Isso acontece porque o sal ele faz com que você realmente consiga se hidratar de verdade e faça com que você supra essa carência que nós temos hoje de minerais, principalmente do sódio, por conta da nossa água ser muito fraca em minerais pelo processo de tratamento. Então nós passamos uma vida inteira desidratado, basicamente, por conta dessa ausência de minerais na nossa água, e o sal ele supre isso. Então o sal é um grande suporte para a nossa testosterona também. O próximo são os queijos, principalmente aqui eu falo de queijo de pasto, queijo de vaca criada a pasto, o queijo do produtor rural, do cara que coleta o leite da vaca, o leite cru, e faz queijo com esse leite cru. Esse é um alimento de grande suporte para a sua testosterona, porque é rico em vitamina K2, rica em cálcio e principalmente em gordura saturada. Tudo isso concentrando tudo que tem de bom no leite. E é observado através das pesquisas do Weston Price que as populações mais longevas e mais saudáveis tinham grande consumo de leite cru e queijo, laticínios em gerais, por conta principalmente da K2, a MK7, o cálcio e gorduras saturadas também. O próximo, nós vamos para os melhores carboidratos que nós temos, que são, vou falar em sequência, ranqueando em sequência, batata e mandioca, macaxeira. Batata e mandioca são carboidratos extremamente saudáveis, limpos, sem os antinutrientes, por exemplo, do feijão, do grão de bico, da aveia. São carboidratos limpos. E o seu corpo, com energia e bons carboidratos, ele produz o hormônio de testosterona em grande quantidade, porque ele tem substrato energético para fazer isso. E ele, em vez de economizar energia, por exemplo, se você está carente de bons carboidratos, ele vai economizar energia, te colocar em modo de estresse, o que reduz a sua testosterona, o seu perfil androgênico. Agora, quando o seu corpo tem bons carboidratos, que não tem antinutrientes, que fornecem energia de verdade para eles, eles sim produzem testosterona na máxima performance. Por isso, que são alimentos extremamente sólidos e benéficos para a sua testosterona. O próximo, seguindo na onda de carboidratos, nós vamos falar sobre o mel cru. O mel cru também é um excelente carboidrato. Ele faz o mesmo processo em maior escala do que a mandioca, de fazer o efeito anticortisol.
O mel cru, ele dá um suporte para a sua tireoide. Então, uma colher antes de dormir melhora muito o seu sono. E como você já sabe, dormir melhor produz mais hormônios. Então, o mel é um grande aliado nesse processo de redução do seu cortisol, dá suporte para a sua tireoide. Além disso, o mel, ele tem nele uma composição, ele tem um mineral dentro dele, que é chamado de boro. O boro, existem estudos incríveis para a cura de infertilidade e testosterona baixa, hipogonadismo. Então, o mel, ele serve como um excelente aliado e suporte para a sua testosterona. Porém, como você teria que consumir grandes quantidades de mel para atingir a quantidade de boro, eu deixo ele como um suporte, mais por função de reduzir o seu cortisol e otimizar o seu sono e ser um carboidrato de extrema qualidade, do que necessariamente o boro. Porém, se você consome sim mel em grande quantidade, você vai ter uma testosterona livre melhor por conta do boro. O próximo são as frutas maduras. Frutas também seguem a mesma linhagem dos outros carboidratos. São alimentos extremamente sólidos, como suporte para a sua alimentação e otimização da sua testosterona. Por quê? Seguindo a mesma linhagem aqui, dietas restritas em carboidratos, elas elevam o seu cortisol e o seu SHBG. O SHBG é a proteína que prende a sua testosterona e deixa ela inutilizável. Carboidratos de qualidade, como mandioca, mel, frutas, eles abaixam o seu cortisol e liberam a sua testosterona livre. E é por isso que pessoas normalmente em dietas carnívoras, estritas, que não consomem nada disso, frequentemente veem a testosterona livre despencar depois de alguns meses. E por isso que consumo de frutas é extremamente interessante para a otimização tanto da sua tireoide e metabolismo, quanto também dos seus hormônios e da sua testosterona. O próximo que nós vamos falar são os camarões e frutos do mar. Aqui eu coloco os camarões, mas eu listo aqui também todos os frutos do mar. E para suporte de perfil androgênico, testosterona e hormônios masculinos, é extremamente forte como auxílio para aumento da sua testosterona. Os frutos do mar, eles normalmente são ricos em zinco, colesterol e iodo, que é excelente para a sua tireoide. E a tireoide, ela comanda o seu metabolismo inteiro. Sem a sua tireoide funcionando perfeitamente bem, a testosterona ela não chega no potencial que ela poderia ter. Então, além da alta quantidade de zinco normalmente presente em camarões e frutos do mar, existe um específico, eu vou falar sobre ele aqui, que é excelente para testosterona, mas o camarão e os frutos do mar, eles, por conta dessa quantidade de zinco, colesterol e iodo, eles otimizam muito também a sua testosterona e a sua tireoide. O próximo que nós vamos falar é o leite cru. Leite cru é um alimento extremamente forte para otimização da sua testosterona. O leite cru, ele é rico em colesterol, gordura saturada, cálcio, ele é extremamente potente para estímulo do seu IGF-1. E o IGF-1 ele trabalha junto com a testosterona no seu músculo, ou seja, você otimiza o seu perfil androgênico e os receptores androgênicos do seu músculo. Todas as tribos e lugares que consomem e consumiram grande quantidade de leite cru durante o processo de evolução são tribos fortes, por conta desse mecanismo do IGF-1 junto com a testosterona no músculo. Então, além desse estímulo, é rico em colesterol, é rico em cálcio, é rico em vitamina K2, em gorduras integrais e é um excelente alimento e um excelente aliado também da sua dieta para a produção e aumento de testosterona. O próximo, seguindo na linha dos laticínios, a manteiga crua, também feita com esse leite cru, que faz o queijo e faz a manteiga. É extremamente forte, principalmente se você consome a ghee, que é rica em vitamina K2 e gordura saturada. Novamente, rica em colesterol, que é a matéria-prima do hormônio da testosterona. Então, é um excelente alimento também e um excelente aliado. Você consegue utilizar ele em tudo. O próximo é o coração bovino. Coração bovino é um alimento extremamente barato, uma víscera subestimada, só que ela é a porta de entrada perfeita. Por quê? Ela tem um gosto de carne comum, sem o amargor, por exemplo, do fígado, e é uma das fontes de alimentos mais ricas em coenzima Q10, que é cofator da sua energia mitocondrial. Então, para que você tenha um corpo funcionante, uma boa produção de testosterona, você precisa de uma mitocôndria bem funcionante também.
funcionando bem. E a coenzima Q10, que é cofator dessa energia mitocondrial, faz com que você tenha essa energia celular para a produção dos seus hormônios, inclusive, também. Então, é um excelente alimento, é muito barato, é fundamental na alimentação e por isso que é um aliado extremamente forte para a produção de testosterona. O próximo que nós vamos falar é a carne vermelha de pasto, rica em gordura. Isso aqui é a base de tudo, rica em zinco, rica em vitamina B12, rica em creatina, rica em carnosina, gordura saturada, que eu já falei que é precursora de testosterona. Então, principalmente cortes com gordura. Coma gordura, não tenha medo de gordura. Isso é carne de verdade que vai te dar testosterona, que o homem come há milênios. E é por isso que é elite. Carne vermelha é elite para a produção de testosterona. Próximo, ovos caipiras. Com gema, tá? Com a gema. E essa aqui é a parte, a galera do fitness joga muito fora a gema. Porém, é na gema que tá o ouro. Colesterol tá na gema. Matéria-prima de testosterona tá na gema. A gema é rica em colina, vitamina também A, D, B12. Então, o cara que consome 6 ovos todo dia e joga a gema fora, por exemplo, tá jogando fora combustível para os hormônios dele. E é de chorar, mano, ver uma cena dessa. Então, ovos é elite para a produção de testosterona também. Próximo é o fígado, o alimento mais biodisponível que existe na face da Terra, o multivitamínico da natureza. A densidade nutricional desse alimento ele humilha literalmente quase todos os outros. A vitamina A nele é altíssima, por conta disso você não pode consumir mais do que 300 gramas por semana. Essa vitamina A, que é o retinol, ela é antiestrogênico. Então, ela não permite com que os seus hormônios se transformem em hormônios femininos. O fígado, além de ele ter todas as vitaminas e minerais e micronutrientes que você precisa, sendo um multivitamínico essencial para a sua vida, ele ainda é antiestrogênico. Então ele faz com que a sua testosterona não vire estrogênio, hormônio feminino, estradiol. É não beta-caroteno, rico em B12, rico em zinco, ele é rico em cobre, ferro M, que é o ferro mais absorvível pelo nosso corpo. E todos os povos que o Weston Price, que foi o mesmo que observou laticínios, leite cru e as tribos isoladas, tratavam o fígado como algo sagrado. 1 a 2 vezes por semana é necessário e extremamente importante que você consuma 100 a 200 gramas de fígado por semana, até 300 gramas está excelente. Por isso, o fígado é a elite máxima da produção de testosterona. O próximo é o rei da testosterona, que são as ostras. Esse é o rei absoluto, uma das fontes mais concentradas de zinco da natureza. E o zinco é cofator direto da produção de testosterona. Porém, é importante você entender. Normalmente, a grande maioria das pessoas hoje tem uma carência muito grande de zinco. Só que, se você tem a quantidade de zinco ideal no seu corpo, é importante que você dose esse zinco e não saia consumindo ostras, tá? Porque excesso de zinco no seu corpo derruba a sua imunidade porque atrapalha o seu cobre. Então, o zinco, ele compete com o cobre e isso faz com que o seu cobre caia e a sua imunidade caia e você tem algumas reações de corpo cansado, imunidade baixa. Então, o zinco, até 30 miligramas por dia, se você não tem zinco extremamente alto, é excelente. Então, até 30 miligramas está muito bom. E por isso que a ostra é um excelente alimento, rico em zinco para otimização da sua testosterona e dos seus hormônios. Porém, ainda assim, se eu comparo com o fígado ainda ganha das ostras, porque o fígado ele não só contém o zinco em quantidade ideal, mas também tem um efeito antiestrogênico, é rico em vitaminas e minerais. Então, a lista ficaria assim: fígado campeão, ostra, ovos, carne vermelha. A carne vermelha eu ainda coloco na frente dos ovos. E aí assim por diante. O leite cru, próximo do coração. Poderia até estar na frente, porém é um multivitamínico aqui também. Enfim, essa é a minha tier list, minha opinião, sobre os 20 melhores alimentos para aumento da sua testosterona. E se você gosta desse tema, se você gosta de falar e entender sobre testosterona, sobre como otimizar a sua testosterona na máxima performance, o seu metabolismo, a sua saúde, o seu físico, a sua estética, a sua pele. Nós temos uma comunidade chamada Primal Academy. Essa comunidade é uma comunidade fechada de homens que buscam o objetivo de atingir a sua máxima performance. Lá você vai ver aulas sobre testosterona, sobre como aumentar a sua testosterona, a melhor estilo de alimentação para você otimizar a sua testosterona. Eu estou fazendo uma série de aulas específicas sobre dúvidas, respondendo todas as dúvidas sobre testosterona.
Lá você tem protocolo para otimizar o seu sono, a sua pele. Nós temos um aplicativo exclusivo. Enfim, é muita aula que tem lá. E temos uma comunidade exclusiva também, que troca ideia, que responde dúvida, que se ajuda. Então, se você tem interesse em fazer parte de uma comunidade assim, clica no primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, e vai ser um prazer te receber lá. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.